No futebol, há seleções que vencem porque são organizadas. Há times que vencem por talento. E há times que num dia normal parecem de um nível completamente diferente. E foi quase isso que aconteceu no jogo entre França e Suécia nas oitavas da Copa do Mundo. Porque a França não venceu com dificuldade, não precisou da prorrogação nem de contas complicadas, só fez um jogo que mostra a qualquer rival porque é vista entre as maiores candidatas ao título. Antes do jogo, a França era ampla favorita. A equipe havia vencido todos os jogos anteriores no torneio, e o ataque era quase assustador para qualquer defesa. Do outro lado, a Suécia sabia que precisava de uma atuação excepcional para avançar. O técnico Graham Potter admitiu antes do jogo que seu time precisava fazer a partida da vida contra uma equipe cheia de estrelas em todos os setores. Na primeira meia hora, a Suécia tentou resistir. A equipe se defendeu bem em alguns momentos e tentou usar a velocidade dos jogadores nos contra-ataques. Mas, com o tempo, o domínio francês começou a aparecer com mais clareza. Michael Olise se movia livremente, Dembélé incomodava sempre e Barcola pressionava a defesa sueca o tempo todo. E, a cada minuto, a torcida sentia que o gol francês era só questão de tempo. E a verdade é que Kylian Mbappé quase marcou cedo. Ele fez um gol no começo, mas o VAR anulou por impedimento. Depois ele acertou a trave em outra chance. E isso foi um recado claro à Suécia de que o jogador mais perigoso do jogo começou a esquentar. E, quando um jogador como Mbappé entra assim no clima do jogo, costuma ser muito difícil pará-lo por muito tempo. E se olharmos os números após o jogo, entenderemos o quanto a França controlou. Quase tudo. 25 finalizações no jogo, 13 delas foram no alvo. 61% de posse de bola, 523 passes e 91% de acerto nos passes. Esses não são números de um time que só venceu um jogo. São números de um time que impôs sua personalidade do primeiro ao último minuto. Do outro lado, a Suécia conseguiu só 8 finalizações no jogo todo, com apenas 3 no alvo e um escanteio nos 90 minutos. E isso mostra o tamanho do controle francês, a ponto de, por longos períodos, a bola circular exatamente como a França queria. E apesar de todo esse domínio, a Suécia resistiu por muito tempo. Os defensores afastavam as bolas, o goleiro fazia defesas em mais de uma situação, e os suecos começaram a sonhar com um empate no intervalo. Mas, às vezes no futebol, você resiste por 44 minutos inteiros e depois sofre um gol que destrói tudo o que fez. E foi exatamente isso que aconteceu. Antes do fim do primeiro tempo veio o primeiro golpe. Após um ataque organizado, a bola chegou a Kylian Mbappé. A estrela francesa dominou, entrou na área e finalizou com calma e muita confiança. A bola entrou e a França fez 1-0 aos 45 minutos. O gol saiu em momento fatal, porque a Suécia não teve tempo para reagir nem para absorver o choque. Esse gol foi muito importante psicologicamente porque a Suécia vinha resistindo por quase todo o primeiro tempo e ia para o vestiário ainda com grande esperança. Mas sofrer um gol logo antes do intervalo é um dos golpes mais duros para qualquer time. E foi isso que ficou claro no início do segundo tempo. A França voltou mais confiante, enquanto a Suécia voltou obrigada a se arriscar mais. Com o início do segundo tempo, as diferenças técnicas apareceram com mais clareza. A França passou a controlar totalmente o ritmo do jogo. Os passes ficaram mais rápidos, os movimentos mais perigosos e espaços surgiram atrás da defesa sueca. No terceiro minuto veio o segundo gol. Michael Olise criou uma jogada maravilhosa e Barcola aproveitou da melhor forma e mandou para a rede. O placar virou 2-0, e aí o jogo passou a pender fortemente para a seleção francesa. O segundo gol foi o verdadeiro ponto de virada, porque depois dele, a Suécia começou a sentir que a reação havia ficado muito difícil. A França, por outro lado, passou a jogar com mais confiança, e cada minuto revelava a diferença técnica entre os dois times. A posse aumentou, as chances aumentaram, e a pressão francesa seguiu, como se a seleção não quisesse só vencer, mas também mandar um recado forte a todos os rivais do torneio. E, na verdade, se houve um jogador que mereceu elogio especial neste jogo além de Mbappé, foi Michael Olise. O jogador criou quase todo o perigo da França. Ele criou o segundo gol e seguiu criando chances, deixando a defesa sueca em confusão constante, a ponto de sair como um dos principais responsáveis pela classificação da França. Já a Suécia tentou voltar ao jogo. Tentou adiantar o time e aproveitar a presença de Alexander Isak e Viktor Gyökeres. Mas o problema era que a defesa francesa estava muito organizada e quase toda tentativa sueca parava antes de virar chance real.
E começou a sensação de que a Suécia precisava mais de um milagre do que de um bom ataque. Com o tempo, a França passou a curtir o jogo. O time passou a jogar com muita calma. Os passes curtos e longos saíam com confiança e a torcida francesa passou a curtir a atuação. E cada jogador sabia exatamente seu papel. E esse é um dos sinais mais importantes de times que brigam pelo título: a sensação de controle. Então veio o minuto 74 e ali a história quase acabou. Michael Olise apareceu de novo com outra assistência brilhante e Mbappé estava no lugar certo, como sempre. Um toque decisivo, chute preciso e bola na rede. 3-0 para a França. Sexto gol de Mbappé no torneio e o 18º dele na história das Copas. Um número que o deixa cada vez mais perto dos maiores artilheiros da história do torneio. E, quando Mbappé fez o terceiro, ficou claro que o jogo estava praticamente acabado, porque a Suécia já não tinha energia nem tempo para reagir. Do outro lado, a França jogava com a confiança de um time que sabia perfeitamente ser mais forte que o rival. Naquela noite, a torcida francesa festejou cedo e os jogadores administraram o jogo com calma até o fim. E o especial da vitória francesa é que não foi só uma goleada. Foi uma exibição de força ofensiva. Dembélé, Olise, Barcola e Mbappé. Um quarteto capaz de decidir em qualquer situação. E cada um deles pode decidir o jogo sozinho. E é por isso que muitos analistas veem a França como um dos times mais fortes do torneio atual. E na verdade, o que assusta os rivais não é o 3-0, mas a forma como a França venceu, porque o time não dependeu de um só jogador. Mbappé marcou, Barcola marcou, Olise criou. E Dembélé foi perigo constante. Ou seja, qualquer defesa que enfrente a França terá de parar mais de uma estrela ao mesmo tempo. E é exatamente isso que faz da França uma das candidatas mais perigosas ao título da Copa. Porque se você marca Mbappé, Olise aparece. E se você para Olise, Barcola aparece. E se você fecha os espaços, outro aparece. E esse é um luxo que a maioria das seleções do torneio não tem. E, na verdade, se houve um momento que resumiu toda a partida, foi o primeiro gol de Mbappé, porque a Suécia resistiu por muito tempo. Mas, assim que a França quebrou o equilíbrio, as diferenças começaram a aparecer. E daí começou o colapso gradual da defesa sueca. E isso é algo que acontece muito com grandes seleções. Você se mantém firme por muito tempo, leva um gol e, de repente, enfrenta uma onda de ataques. Já a Suécia saiu do torneio sabendo que enfrentou um dos rivais mais duros possíveis. Até o técnico admitiu após o jogo que seu time provavelmente não venceria nem com atuação quase perfeita, porque a França esteve em outro nível naquela noite. No fim, vão lembrar que a França fez 3-0 na Suécia e se classificou. Mas quem viu o jogo sabe que a história foi maior que o resultado. Foi a história de uma França que entrou em campo como se quisesse mandar um recado a todos os rivais: o caminho ao título ainda passa por ela. E foi a história de Mbappé, que segue atrás de recordes, e de Olise, que fez a diferença. E a história de um time que parece ficar mais perigoso à medida que o torneio avança. E o mais importante é que a França agora está pronta para enfrentar o Paraguai nas oitavas. Um novo jogo e um novo desafio. Mas, depois da atuação dos Les Bleus contra a Suécia, qualquer rival saberá que não entra num jogo comum, mas contra um dos times mais perigosos desta Copa. E, se a França mantiver o mesmo nível, a mesma variedade ofensiva e a mesma eficiência, esta noite pode ter sido só o começo de uma campanha maior rumo ao sonho da taça.